Muito bem, estamos de volta no segundo bloco do nosso programa, que é o BH Todo Dia, e agora a gente entra um pouco nos projetos, né, dos nossos convidados. E eu começo contigo, Marina, porque o coletivo AU, me conta essa história, como é que nasceu isso aí? Bom, o coletivo AU, ele primeiramente tem esse nome porque faz uma referência à nossa profissão, né? Somos 4 arquitetos e urbanistas, então começou mesmo como um coletivo de arquitetos e urbanistas. Começou muito sem querer, foi uma coisa que Foi na faculdade que vocês começaram ou não? A gente se conheceu na faculdade, eu sou a mais jovem do grupo, né? Gostaria de ressaltar essa parte. Adorei. Os outros são dinossauros, brincadeira. Isso. Mas a gente se conheceu na faculdade. Qual faculdade? Na UFMG, na Na arquitetura? Na PUC. Somos todos filhos da PUC, sendo que um deles, o Henrique, depois passou para a FUMEC. E a gente começou a procurar alguns imóveis para montar o escritório lá no bairro Serra. E a gente achou um imóvel que era interessante, seria mais interessante se a gente dividisse esse espaço ali por uma questão econômica, financeira mesmo. Isso. Pegar um espaço e dividir com outros profissionais da área. O espaço que a gente achou que era mais interessante era um espaço comercial, já era uma loja, né, de rua, com porta para rua, isso, Olha. Com um mezanino onde poderia ser montado os nossos escritórios. Então eu e o Daniel, que é meu marido, meu sócio, a gente convidou inicialmente o André Cota para dividir esse espaço. O André já trabalhava com mobiliário, que é o carro-chefe do coletivo, né? A gente garimpa, né? A gente faz o que a gente chama de garimpo criativo, a gente garimpa mobiliário. Garimpo criativo e legal. Exatamente, Precisamos falar agora. Exatamente, sim, né? Legal, importante. E ele já trabalhava com esse garimpo, né? Ele já comprava móveis assinados, né? Móveis antigos da década aí de 40, 50, 60, 70, e deixava na casa dele, vendia pela internet, assim, móveis interessantes e tal. E aí, como era uma loja de rua, a gente até conversou, falou assim, que bom, a gente pode, né, você vai ter um espaço para começar a comercializar isso. Cara, muito legal isso, né? Porque é um escritório de arquitetura aberto para rua. Exatamente. É meio diferente, inovador, né? diria, Inovador né? demais. Depois a gente convidou o Henrique Pirani, que já trabalhava com desenho de mobiliário em concreto. Ele desenvolveu, estudou uma técnica de concreto interessante, como a fibra alternativa. Então a gente pegou, fez esse mix ali de interesses, de iniciativas diferentes e fomos todos para esse espaço. Era uma loja de 25 metros quadrados, na Rua do Ouro. E aí a gente brincou um pouco com essa questão do nome, né? O coletivo AU na tabela periódica é o ouro. Então esse é o garimpo do ouro, né? Isso. Que é desse mobiliário. Então a gente começou mesmo dividindo esse espaço. A gente acabou entrando num nicho que poucas lojas, né, poucos escritórios exploravam, que era o de ressignificação. Então, para a gente começou a garimpar ali um mobiliário, não necessariamente apenas assinado, de grandes designers brasileiros, Sérgio Rodrigues, por exemplo, mas a gente começou também a garimpar objetos e ressignificar esses objetos, brincando um pouco com como é que a gente fala? Esse uso que inicialmente é limitado, né? Um tampo de mesa que é programado ali para ser utilizado como aquela mesa, quando aquilo ali desgasta, ele é descartado e a gente subverteu o uso dessa mesa, porque a gente pega aquele tampo e transforma num outro objeto. Ah, legal. Então, vocês põem o dedo de vocês naquele objeto também. Exatamente, por isso que a gente chama de garimpo criativo, porque a gente fala que é um olhar criativo que consegue enxergar em objetos aparentemente sem uso, que muita gente chama de lixo e que a gente vai falar que é um resíduo, e a gente vai subverter aquele uso dando uma nova função. Então foi um nicho inovador justamente por conta disso. Mas vocês põem a mão na massa, assim, pinta de novo, certeza. Restaura, mexe do jeito de vocês. Exatamente, é isso? Também. O nosso trabalho ele começa com o garimpo, ou desse mobiliário de valor assinado, né, que a gente sabe que merece às vezes ser apenas restaurado ali, justamente porque é um móvel que já tem valor por si próprio, ou também o garimpo desses materiais, desses objetos que a gente vai ressignificar. Então a gente começa dando um giro aí pelas cidades de Minas, né, por outros lugares, pela região metropolitana, em Topa Tudo, Caçamba, a gente já achou muita coisa em Caçamba. Na rua? Caçamba. A gente... Vai ali na rua Itapecerica. Já fomos demais, a gente já tem, é um perigo. é um perigo. Vai de caminhão lá, corre.
Mas a gente gosta muito de achar peças descartadas, assim. A gente encontra coisas incríveis em caçambas. Então, já aconteceu várias vezes da gente dar uma olhadinha, ver ali uma cadeira que tem uma estrutura, às vezes, de jacarandá, Sim. que foi descartada, ou que é um material, assim, de uso, assim, né, mais longo, metálico, uma estrutura metálica, e a gente pega esse mobiliário, a gente vai lixar. Quando é necessário, né, a gente trabalha em parceria com os profissionais, com o restaurador, com, né, o estofador, mas a gente muitas vezes pega, a gente lixa, a gente pinta, dá uma cara nova para esse mobiliário e começa a comercializar. E a gente foi vendo que as pessoas se interessavam por isso, né? Claro. Nossa. Que as pessoas conseguiam, assim, a partir do momento que a gente fazia essa intervenção, que as pessoas pagavam por isso. E isso foi muito surpreendente. Por isso que eu falo que foi um nicho específico, porque foi mesmo uma atividade de garimpar, de pensar, elaborar, e aí entra muito o nosso trabalho como profissionais, né? Como arquitetos, né? Que conseguem, de repente, ver ali uma outra função ou uma outra roupagem, né? Para aquele objeto. E a comercialização disso e ver que uma parte assim, significativa, né, das pessoas, da clientela se interessa e tem vontade de, né, apropriar daquilo. Isso. Né? E o mundo agradece, né? Exatamente. Porque a gente recicla as coisas, né? Exatamente. Recicla as ideias. Você teve notícia de uma exposição que está em cartaz aqui no CCBB, do o objeto não cumpre a função? São móveis retorcidos. Total. Isso. Você olha essas gavetas. É meu sobrinho. É seu sobrinho? Que legal. Olha. Estava junto com a exposição daquele pintor. Chagall. Isso, com o Chagall. Vi sim. E ele transforma um pouco do que vocês fazem, só que é quase que um Dalí. Um móvel no estilo do Dalí. Né? Subverte tudo. Subverte tudo. É uma coisa um pouco surrealista. Ele quebra a funcionalidade daquele objeto. O objeto deixa de ser apenas algo funcional, assim, né? Para ser algo artístico. Exatamente. É muito bonito. Pô, parabéns. Nome dele. É Francisco, é o nosso Chico, né? É o Chico. Mas é o Nuke. Nuke. Muito bom, parabéns. E agora vamos continuar na memória, né? E eu queria que você falasse agora dessa sua memória afetiva do seu trabalho, né? E vamos lá. Minha mãe, na verdade, ela é muito tradicionalista, né? Ela é formada em Direito, advogou. E na minha criação, meio que eu só tinha esse caminho para seguir. Ser advogado também. Ser advogado também, tanto é que me formei, advogo até hoje. Mas sempre me pareceu mais seguro a cozinha, cozinhar, né? Enfim, até por essas próprias raízes. A minha avó sempre me levava para fazer as coisas com ela, minha mãe também. Então, desde pequena, era uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Né? E aí, né, advogando, eu sempre fiquei com esse ou seja. Aí, se eu tivesse, né, enveredado para os caminhos da cozinha, enfim. E aí, para tentar, né, sanar essa vontade minha que estava escondida, que estava tapada, eu comecei a cozinhar, né, fazer biscoito, doces para os meus vizinhos. Vizinhos, amigos, enfim, todo mundo que precisava. Gente, pode deixar que eu faço essa encomenda, enfim. Olha que barato isso, E eu vi que eu fui suprindo esse desejo meu que estava realmente guardado. E as pessoas também gostaram, né? Sim, começaram a gostar, graças a Deus começaram a gostar muito. E aí eu me vi num momento que, como eu sempre atuei com o direito, né? E de certa forma também não tinha o dinheiro para investir só na cozinha, fui levando os dois caminhos em paralelo. E aí chamei a minha sócia, a Luísa Teodoro, para a gente criar a Bendi, né? Então, juntos, a gente começou a pensar o que a gente tinha de sinergia. Sim. E foi quando a gente começou a ver que realmente tanto a família dela como a minha são, né, famílias realmente mineiras que... De cozinheiras. De cozinheiras, né? de sentar à mesa, de, por favor, se você não repetir esse prato, não tá bom. Né? Assim, de querer entuchar comida, né, em todo mundo. Isso mesmo. E aí, né, começou com... Né, assim, como eu já fazia até os biscoitos amanteigados, que é a receita da minha avó, e tinha um sucesso muito grande.
a gente começou com esse biscoito e começamos a trazer outras receitas de família, né? Tem um biscoito também que faz muito sucesso, que é de queijo com goiabada, bem mineirinho. Gente, que barato. Que é a receita da mãe dela, da que não é o casadinho. Não é você casadinho. Me mostrou ali, ele é diferente, né? É diferente. A goiabada está lá dentro. Tá lá dentro. Exatamente. Ele originalmente, na verdade, é queijo com doce de leite, né? Mas aí a gente faz para todos os gostos, porque o povo fica falando de Nutella e doce de leite, aqui em Minas a briga é goiabada ou doce de leite, né? Gostei. E aí Isso a mesmo. gente trouxe os dois sabores e a gente tem dado o nosso toque a essa nossa história, né? Porque o biscoito mesmo da minha avó, a gente deu uns pitacos na receita, o da mãe da Lu, da Tia Beth, a gente também deu os nossos pitacos, o formato era diferente, enfim. Então a gente tem feito a nossa releitura dessa história. Que Muito interessante bom. Isso, né, de ressignificar, porque Isso. eu acho que quando a gente pega alguma coisa que é da nossa história, tá falando muito sobre a gente, né, nossa identidade, mas quando você também dá seu toque, você tá ressignificando como se fosse assim, dando um novo sentido para essa história, né, para sua constituição da sua própria identidade, né, muito legal isso. Exatamente. Eduardo, vamos lá. Ressignificar, refazer. Terminou o carnaval, chega a quarta-feira de cinzas, é um outro período. É o momento disso, de ressignificar? Total. Não? Sem fazer contrapontos. Não há contradição entre uma coisa e outra. Né? Uma das coisas que a gente... eu já dei um toque sobre isso no começo da conversa, mas uma das coisas que a gente tem, às vezes, mania é de valorizar a coisa e perder um pouco o sentido do espírito da coisa. Né? Esse período que a gente está entrando agora, da quaresma é um nome pesado, né? É esquisito, né? Quarentena. Sacrifício, né? Aquela Dor, coisa toda. Né? Na verdade, é uma preparação, uma caminhada de 40 dias para a maior festa cristã, que é a Páscoa. Né? O Natal é a maior festa do comércio, é outra coisa. Muito bom, isso mesmo. A celebração da Páscoa é a celebração daquilo que é a vida na sua plenitude, né? A vida nova, né? Páscoa significa essa passagem. E esses 40 dias que nos conduzem até esse grande momento, eles têm na tradição bíblica um significado muito bonito. Né? 40 na linguagem bíblica diz respeito a essa transição para o novo, para a passagem para o novo. Né? 40 dias durou o dilúvio lá do Noé. Olha só, não sabia. Para nascer o mundo novo. Né? 40 anos o povo hebreu caminhou pelo deserto para chegar na terra prometida. 40 dias Jesus ficou no deserto se preparando para começar a vida pública. Então, a vida começa aos 40, diz a vida popular, começa aos 40. Né? E essa expressão brota daí. Olha. Dessa experiência bíblica. Desses 40 semana passada. Desses 40 semana passada. Acabou de nascer. Começando agora. Bebê. Essa experiência da transição para o novo é o que a gente vai viver agora, né? Nesse período. Essa dimensão do sacrifício também é uma compreensão um pouco limitada. Não está errado, não, mas é um pouco limitado. Né? Por exemplo, o jejum, a abstinência, essas coisas que fazem parte da tradição do período da quaresma, eles remetem assim, uma solidariedade com aquele que não tem. Quando eu me privo de alguma coisa, eu estou me fazendo solidário com aquele que não tem. Então é um toque na nossa sensibilidade. Né? Porque você dizer mais do hoje, que o jejum em si, do objeto que você... Né? É o que você está falando. Até porque você dizer hoje para uma pessoa que na sexta-feira da paixão ela não pode comer carne, para muita gente é uma sacanagem você fazer isso, que já não come carne de nenhum. Exatamente. Com o preço que está aí a carne. Incrível. Né? Ou então aquele que pode troca a carne por uma bacalhoada. Que sentido é muito mais caro. Que é muito mais caro. Né? Então, buscar o sentido mais profundo das coisas, né? Mergulhar no sentido mais profundo das coisas. Talvez seja esse o grande convite da caminhada do tempo da quaresma, e a campanha da fraternidade entra aí. Desde 1964, quando começou a campanha da fraternidade, ela busca rechear essa caminhada com a vida que a gente está vivendo. Então, os temas da campanha, todos eles, apontam nessa direção. Esse ano a gente está falando da fraternidade e a fome. E o chamado é dai-lhes vós mesmos de comer, que é uma referência a um dos milagres
mais conhecidos na narrativa bíblica, que é a transformação da Jesus quando multiplica os pães e os peixes. Eu tenho uma leitura meio rebelde dessa coisa. Por favor. Porque tem muita gente que pensa assim, Jesus estava lá, o povo com fome e tal, 5.000 pessoas, quem conta isso é João. João era pescador, o pescador aumenta também. Né? Então, talvez não fosse tanta gente assim, mas muito bom. Tá lá. Aquele multidão com fome e tudo, e aparece um menino. Esse menino, para mim, é fantástico. Aparece um menino com 2 pães, 5 peixes, uma coisa assim. É o que tem. E todo mundo, ninguém tem nada, acabou todo mundo com fome. E Jesus então fala assim, é o que tem? E ele pega aquilo, faz um sanduíche, sabe, de pão com sardinha, dá um pedaço para um, dá um pedaço para outro, acaba. Num minuto acabou, era pouco. Só que, como acontece em todo piquenique, todo mundo tinha o seu guardado. Todo mundo tinha o seu guardado. Quando viram aquilo, vergonha, sem graça. E aí, tem uma farofa aqui, pôs a farofa. Outra, a pega de maracatu, e começa a aparecer. E aí, o milagre é esse. É esse, né? O milagre é esse. Deus dividiu o que eu tenho. Era fácil Jesus falar assim, abracadabra, apareceu uma padaria, uma peixaria. Assim, mas não é isso. Esse milagre acontece em Hollywood. Esse espetáculo de mídia e tal. O milagre acontece no coração das pessoas. Né? Quando eu guardo, o que e a campanha da fraternidade nos ensina? Quando eu guardo, quando eu estoco, falta. Quando eu compartilho, sobra. Lembra do lanche coletivo da escola? Claro. Que cada um levava um pouquinho, depois fazia aquela mesa assim. Claro. Né? Esse é o grande milagre. Né? É o grande milagre. Que é o que nós estamos sendo convidados a refletir nesse período da quaresma. Né? No meio de tantas carências, o país vivendo um momento tão difícil, saindo, tomara que esteja realmente saindo dessa fase difícil que nós vivemos. Fiquei pensando nos juros. Né? Se eu guardo, né, eu não divido com ninguém, só eu ganho. E a briga que nós estamos tendo no país é uma discussão importante, né? Por que não discutir? Né? O Banco Central, né, há uma necessidade da população de, olha, precisa baixar isso aí. Né? O que significa isso sem fazer nenhuma luta de classes nisso aí, não, mas reflexão mesmo. O que significa os juros do Estado que está para um trabalhador e para um grande empresário? Né? Sendo que os dois estão no mesmo barco. É ruim para os dois. É ruim para os dois, entendeu? É ruim para os dois. Então, assim, nós temos que ter uma visão mais fraterna da realidade. E é o convite que está aí feito. Né? E o milagre que dá origem a isso, ele é extremamente didático, é bonito de você ver isso. Né? Porque ele faz a transição da igreja lá no boteco. Voltamos. Faz a ligação o sagrado e o profano. Com a festa. Isso. A mesa da fé e a mesa da festa. Que no final das contas é quase tudo a mesma coisa. Vamos lá, você ressignifica o tempo inteiro. Né? E deixa de ser algo de uma pessoa para ser algo que pode interessar outras, né? Sim, lá no coletivo a gente inclusive trabalha muito essa ideia, assim, não apenas de ressignificar, não apenas de lidar com a memória desses objetos que chegam, né? Como eu estava brincando aqui, às vezes a gente recebe um cliente que senta numa carteira daquelas antigas de escola, né, das empresas da fábrica Simo, e tem aquele momento assim de rememoração porque sentou naquele objeto que diz alguma coisa para ele, porque está lá atrás na memória, né? Tá falando quem que ele é. Tem gente que nem compra, só chega lá e senta. Muito comum. Chegar lá e vai conversando, vai analisando, e vê uma cadeira, e vê um quadro, conta e vê um história, objeto. fala, isso me lembra a casa da minha avó. Na casa da minha avó tinha um igualzinho, isso daí a gente escuta demais, assim. E não quer dizer que a pessoa vai comprar, então você tem que ter essa tranquilidade, paciência, com né? certeza, de ouvir isso é uma as coisa histórias. que a gente gosta demais, assim, essa troca de referências, esse compartilhar, porque é mesmo um momento, assim, é uma viagem no tempo, né? Essa rememoração que você estava falando, né? Através da comida, ela acontece também através desses objetos, porque a gente fala que os objetos, eles têm profundidade, né? Eles estão dotados ali dessa profundidade que vai dizer quem que essas pessoas são, né? O que estava na casa da avó, o que estava na casa da mãe, e que de repente eles pegam e querem trazer para casa deles porque fez uma ponte com aquilo que eles viveram lá atrás. Quando o Elias perguntou sobre
quando você viaja, quando volta, né, da memória afetiva. Isso. Você É quer... a casa, né? Eu me lembro que lá na minha casa tem uma poltrona que já tem o formato da minha bunda. Ela fica te esperando, né? Já encaixa. Lembrei do Homer Simpson. Do Simpson, que é lá, né? A marca dele. Já tá Muito lá. bom. Mas é isso, né? Até te acolhe, você Exatamente. sente lá. Exatamente. Muito, muito bacana. Agora, eu achei assim muito delicado da sua parte, Juliela, e tem a ver isso que a gente está conversando, porque você trouxe doces pra gente. Tô Claro. doido pra acabar o programa. Não, e eu trouxe um pacote pra gente já ir comendo, só que ficou Isso meio é- embranjado. Mas isso é de uma delicadeza, assim, de Mas uma esse é gentileza um- que tem a ver com isso que o Eduardo falou. Mas E esse com é um o pouco do acolhimento nosso dos projeto. mineiros. Acolhimento dos Sim. mineiros. né? Exatamente. E esse é um pouco do nosso propósito, assim. A Lumiasol sede a Baeté, e aí interiorzão é assim, ó, você senta na mesa só, de manhã cedo para o café da manhã e só sai na hora do jantar. É só Isso. comida, comida, comida. Lá em casa a mesma coisa, um almoço a gente brinca que é almojanta, que você fica lá até tarde. E é isso, a nossa ideia realmente é esse acolhimento de você sentar, parar um pouquinho nessa vida que é tão corrida, conversar, compartilhar. E aí eu acho que Muito a nossa ideia é um bacana. pouco disso também, trazer esse histórico que a gente tem dos nossos antepassados, né? Hoje em dia é tudo corrido demais, um tempinho para um cafezinho, para um biscoitinho, assim, sabe? Acho que realmente está faltando. Eu adorei o diminutivo, né? Ah, eu sou bem mineira, Cafezinho, gente. biscoitinho. Como dizer que você é mineiro sem ser? Eu sou dessa linguagem aí. Eu me Mas é entrego. muito legal, porque é uma estratégia de aproximar também, né? Sim, É muito bacana. jeitinho isso. mineiro de ser. É, muito bom. Segura aí, viu, gente? Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta no último bloco do nosso programa de hoje, tá bom? Intervalo e a gente volta já. Valeu!